Pai do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filha de Deus Oficial. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Joamis Garcia. Já quero pedir desde já o que? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo pela primeira ou segunda vez, se seu quadradinho estiver vermelho aqui embaixo, você ainda não é inscrito no nosso canal. Então se inscreva, faça parte da família por completo e ative o sininho. Por quê? O YouTube ele não tá mandando notificação, então você ativando o sininho, você fica a par de tudo que tá acontecendo no canal. Então você ativando o sininho, você recebe todos os nossos vídeos na hora e no momento exato certinho que sair, tá bom? Lembrando que sai vídeo no canal toda terça e quinta às 19 horas. E o tema de hoje é: quando Deus te escolheu, já sabia das suas limitações. Então vamos para a palavra do dia de hoje. Então, primeiro de tudo, você tem que entender por que Deus te escolheu. De uma coisa você tem que ter certeza. Por que Deus te escolheu? Deus não te escolhe por aparência, não te escolhe por status, não te escolhe por pena. Ele te escolheu porque ele sabe que o que ele colocou em suas mãos, você é capaz de fazer. Claro, né? Com a ajuda dele. Mas de uma coisa você tem que ter dentro de si. Deus ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, antes mesmo que você estava no ventre de sua mãe. Tanto que em Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei, eu o designei profeta às nações. Então daqui você já entende. Antes mesmo de você ter nascido, Deus antes já tinha preparado um propósito, preparado seu chamado, preparado o que você ia fazer aqui na terra. Tudo antes mesmo. Então entenda isso, Deus te chamou antes do ventre de sua mãe. Você já nasce com um objetivo, com uma missão. Você não nasce por nada, por um acaso. Não. Todos nós temos um objetivo nessa vida. Temos uma missão nessa terra. Temos um propósito. E nós temos que fazer esse propósito. Apesar de tudo que aconteceu na sua vida, apesar de tudo que vai acontecer. Deus, antes mesmo de te trazer ao mundo, ele já saberia o que aconteceria no seu presente, passado e futuro. Porque Deus é aquele que sabe, é o Deus do tempo, é o Deus onipotente, onipresente. Então, às vezes a gente fica meio assim, mas como que eu vou ser isso, se no passado eu fiz isso, isso e isso? Deus, ele tá interessado com o que você vai ser hoje, sabe? O que você tem que dar na mão dele hoje. Se no passado você não fez, comece a fazer agora. O tempo é agora, o momento é agora. Deus, ele te conhece por completo. Deus é a única pessoa que nos conhece por completo, tanto a nossa mente, alma e coração. Antes mesmo de nós fazermos, antes mesmo de nós pensarmos, Deus já sabe o que vai acontecer, porque ele é onipresente. E você saber o quê? Que Deus achou graça em você, apesar de todos os seus defeitos, apesar de todas as suas falhas. Isso é algo que toca, sabe? Apesar dos nossos erros, Deus nos ama e cuida de nós. Apesar de nossas falhas, ele está ali disposto a abrir os braços para termos de volta. Porque ele é o quê? Porque ele é nosso Pai, além de ser nosso Deus. Então, se Deus achou graça em você, demonstre esse amor que ele tem por você através das suas atitudes, das suas demonstrações, através do seu chamado, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que tem coisas que às vezes a gente imagina, mas é muita coisa para uma pessoa. É muita coisa para uma pessoa só. É muita coisa para uma pessoa que às vezes não sabe nem falar. Mas se Deus escolheu você, é porque ele sabe que você pode. É porque ele vai te ajudar, que ele vai te capacitar. E vamos ver isso na história de Moisés. Eu tirei algumas partes sobre a história de Moisés, quando Deus fala a Moisés, em relação ao chamado dele, que nos chama a atenção para a nossa vida espiritual. Então, eu vou estar colocando alguns pontos sobre o chamado de Moisés e você acompanha comigo em casa. A gente vai estar falando sobre Êxodo 3 e 4. Um pouquinho de cada um. Não vou ler porque o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou falando alguns pontos e em casa você medita nos 2 capítulos, tá bom? Antes de tudo, Deus vai falar com Moisés aonde? No Monte Sinai. Naquela época, Moisés estava cuidando de ovelhas. Aquele era o serviço de Moisés.
E antes mesmo de você passar aqui, sabemos que antes mesmo já tinha acontecido tudo na história de Moisés. Moisés já tinha sido quase morto naquela época quando ele era criança. Mas temos que pensar o quê? Que ali Deus já estava começando a fazer o propósito de Moisés. Se Moisés não foi morto, é porque ali Deus já começa a mostrar que ele era com Moisés e que havia um propósito. Que ali já começaria o trajeto de Moisés. Apesar da mãe de Moisés não saber do que iria acontecer, Deus já tinha traçado um propósito na vida de Moisés. Então era necessário que ele passasse por algumas coisas para chegar até onde Deus iria falar com ele, até onde Deus ia honrá-lo, até onde Deus ia mostrar os seus poderes através da vida de Moisés, os seus milagres. Não porque Moisés era digno, não, mas porque Deus tinha visto graça em Moisés, antes mesmo dele ir para a terra, ir para onde estava o seu pai e a sua mãe. Então, voltando. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No começo, Moisés não entende que é o Senhor. Quando ele presta atenção, começa a entender que é Deus que está falando com ele através da sarça, a primeira coisa que Moisés faz é o quê? Ele cobre o seu rosto. Por quê? Se nós formos pensar, é algo muito, muito importante. Se nós lermos a palavra de Deus, a gente sabe o quê? Que as pessoas que viam a Deus, elas eram mortas. Porque nós não somos dignos de ver a Deus. Até mesmo porque somos de uma descendência pecadora. Então Moisés ele já se ligou. Como vou ver Deus se eu sou o pecador? Então, eu não tenho direito de ver a Deus. Então, Moisés, por temor, ele já abaixa o seu rosto, ele encobre o seu rosto. Por respeito, por saber que Deus é Deus acima de qualquer coisa. Por saber que Deus não é brincadeira. Que Deus ele não é apenas um homem, mas sim Deus foi aquele que criou os céus e terra, que criou a mulher e o homem, e criou tudo. Então, por honra, por temor a Deus, Moisés ele já encobre esse rosto. E daí a gente já começa a ver por que Deus escolheu Moisés. Porque se fosse outra pessoa, faria o quê? Iria de qualquer maneira. Não faria da forma que Moisés fez. O temor que ele tinha dentro de si não era um temor qualquer. Não era um respeito qualquer. Mas sim, ele era sábio em saber o quê? Que além de ter um pai nos céus, ele tinha um rei. Ele deveria honrá-lo, demonstrar respeito. E foi isso que Moisés fez. E nos outros versículos você começa a perceber que Deus vai falando com Moisés. Relata que ele está ouvindo o sofrimento do seu povo no Egito, que ele está ouvindo o clamor que Deus está vendo, o que está acontecendo, e que ele tinha escolhido alguém para tirar o povo do Egito. E Deus fala com Moisés que essa pessoa era ele. Antes mesmo de Moisés falar que ele não saberia falar, Deus ele já mostra a Moisés que ele estaria com ele. Tanto que no versículo 12, ele diz: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Então aqui Deus já mostra a Moisés o quê? Que enquanto ele estiver fazendo a obra dele, Deus estaria com ele. Aonde ele botasse os pés, por cumprimento da palavra de Deus, cumprimento do que Deus tinha falado com ele, Deus se faria presente, Deus mostraria seus poderes. Tanto que no capítulo 4, se eu não me engano, Deus já começa a mostrar a Moisés o quê? Momentos onde ele deveria mostrar o poder de Deus, que seria através da vara, que seria através dos outros milagres. Deus já estava mostrando o que a Moisés? Moisés, eu te conheço, sei de tudo do que vai acontecer, e aqui eu estou mostrando para você o que você vai fazer ali. E eu vou ser contigo. E assim é muitas das vezes na nossa vida. Às vezes a gente vê tantas coisas em nossa volta, o que Deus fala que nós devemos fazer, e ao olhar humano, é muita coisa. Ao olhar humano, a gente pensa, mas é muita coisa para mim, para eu fazer. É muita coisa para eu botar as mãos sozinho. É muita coisa para eu ir além do que eu posso fazer. Mas quando Deus nos chama, Ele sabe até onde nós podemos suportar. Tanto que no versículo 10, Moisés já começa a falar o quê? Que ele não sabe falar. Como que eu vou me estar à frente de um povo
como eu vou estar à frente de uma multidão, como eu vou estar à frente de um rei, se eu não sei falar, se eu fico nervoso, se no momento onde eu preciso ser objetivo, centrado, eu começo a gaguejar, eu começo a falar diferente, eu perco a percepção do que eu deveria falar. Como eu, um homem que matou uma pessoa egípcia ali dentro do Egito mesmo, naquela época onde eu fazia parte da família deles, eu cheguei a matar um deles, como você quer que eu vá à frente de um povo e tire o povo de Israel de lá? Sabe? Moisés ele deve ter pensado nisso também. Como eu, que errei, como eu, que matei um homem, apesar dele ser egípcio, ele não deixa de ser um homem, ele é um ser humano. Então Moisés, ele já teve um erro, um dos erros dele. Porque sabemos que naquela época, não foi a mão de Deus que Moisés matou aquele egípcio, não. Ali foi a carne de Moisés que falou acima dele e ele tomou posição onde ele não deveria tomar. Então ele vai pensar o quê? Como eu, que já fiz tantas coisas erradas, como falho, como um homem falho, porque ele também era homem igual a eu e você, era ser humano, como eu vou me pôr à frente disso tudo? E quantas vezes Deus nos mostra algo que vai ser na nossa vida e nós colocamos empecilho, começamos a colocar desculpas para que nós não venhamos fazer. E essas desculpas são por quê? Por medo, muitas das vezes. Porque nós temos medo de como a gente vai atuar, de como a gente vai fazer, esquecendo que quem nos capacitou tem poder, acima de qualquer coisa, de nos guiar, de colocar palavras em nossas bocas, de mostrar o que nós devemos fazer, de como nós devemos agir. E isso também nos chama a atenção. Muitas das vezes nós colocamos isso, não fazemos a obra por medo. Vamos colocar empecilhos aonde não deveriam estar. Até porque, se nós fomos criados por um propósito, Deus já saberia que você iria passar por tudo isso. Tá? Que tem coisas que nós passamos por atitudes nossas. Mas eu tô dizendo quando Deus escolhe nosso propósito, quando nós começamos a traçar o propósito que Deus nos escolheu. Deus já saberia onde você estaria. Deus já saberia o que você iria fazer. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então não coloca limitações. Deus, ele sabe o que você pensa, o que você faz, o que você deixa de fazer, do que você fala. Se Deus te escolheu, é porque ele achou algo diferente em você. Se Deus te escolheu, é porque ele sabe que além de coisas que as pessoas dizem de você, você não é isso. Que você é muito além do que isso. E que o que existe dentro de você é bem mais forte do que qualquer pessoa pode falar. E do que qualquer pessoa possa ver. Então, apesar dos nossos erros, das nossas limitações, das nossas falhas, Deus achou graça em nós. Então que nós venhamos demonstrar esse amor que Deus achou em nós através das nossas obras. Se Deus te chamou, não temas, vá. É difícil, muitas das vezes não é fácil. Mas se Deus te chamou, é porque algo ele tem a fazer. Algo ele sabe que você tem de especial. Tem alguma coisa dentro de você que chamou o olhar de Deus em você. Então como expressar isso, como não se sentir digno de um pai que é rei e você é filho dele, você é filha dele, sabe? É algo totalmente lindo de se pensar, se você for pensar por esse lado. Ah, mas eu já fiz tantas coisas. Como eu vou ser uma pessoa que fala do amor do pai, que fala da sua palavra, que louva, que ora, se eu já fiz tantas coisas? Pare de pensar assim. Primeiramente, comece a perceber que se Deus viu você em algo especial, é porque você tem. Apesar de qualquer coisa que você fez. Mas se você se sente impuro por coisas que você fez, comece a se arrepender do que você fez. Comece a ter uma nova história. E como que eu faço isso? Se arrependendo e voltando para Cristo. E começando uma nova história. Vou dizer de mim. Quando Deus falou comigo em relação ao meu chamado, vou ser bem sincera, eu tive medo, tá? Deus sempre tocou em mim, eu sempre senti, eu sempre achei lindo
ver pessoas pregando, ver pessoas usadas através da palavra, de pessoas falarem de uma forma tão bonita o conhecimento que ela tem pela Bíblia, porque se ela tem é porque ela busca, é porque ela estuda, não como a gente estuda, mas sim ela tem desejo de estudar, ela tem vontade, ela faz curso, ela faz faculdade. E, acima de tudo, ela tem o Espírito Santo dela, Espírito de Deus dentro dela, e esse Espírito faz com que ela fale dessa maneira. E isso sempre brilhou em meus olhos. Foi algo que sempre me chamou a atenção. E quando Deus falou comigo que eu seria a palavra, que o meu chamado seria a palavra, eu senti medo. Por quê? Porque eu era assim, uma pessoa muito tímida, ainda sou. Muitos acham que não através da câmera. Mas assim, gente, se vocês perceberem, quando eu tô gravando, não tem ninguém. Eu sozinha aqui. Eu até mesmo gravo antes tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo, eu tô aqui sozinha. Pra ninguém me escutar, pra ninguém me ver. Porque eu sou tímida. Além de ser uma pessoa que grava pro YouTube ou algo do tipo. Mas o meu chamado é algo importante na minha vida. Quando Deus fala com uma pessoa, comigo foi assim. Quando Deus fala com você que Ele te escolheu para algo, quando Deus te fala que Ele escolheu você para esse propósito, mostra o amor do Pai sobre você. Mostra que além das pessoas já terem te dito que você é um nada, que muitas coisas que você diz é mentira, que muitas coisas que você fala não tem nada a ver e que você não é digno do que você está falando, Deus, através do chamado que Ele bota em suas mãos, Ele mostra o quê? Além do que as pessoas te dizem, além do que as pessoas falam de você, além do que muitos acham que você é um nada, eu coloquei você no mundo para fazer algo para mim, que é ganhar almas, que é chamar pessoas para mim, para o meu amor. E esse é o mais lindo de tudo. Deus está colocando algo em suas mãos que, apesar da sua família não confiar algo em você, da sua família não te apoiar em algo, Deus está te apoiando. E você sabe que se Ele está te apoiando, não há nada que possa impedir. Não há nada que possa fazer com que você caia. Assim, de uma maneira onde você não faça, porque Ele vai estar te capacitando. Vai ser difícil? Vai. Vai vir frustrações? Vai vir desertos? Vai vir empecilhos? Vai. O inimigo vai querer tentar tirar você do chamado que Deus colocou em sua mão? Vai. Mas você sabe que ali Deus está cuidando de você. E apesar do meu medo, de muitas das vezes me chamarem para pegar, de muitas pessoas me chamarem para fazer live, assim, tudo são coisas que estão mudando dentro de mim. São coisas que Deus está fazendo de pouquinho em pouquinho. Vou dizer pra você que eu não fico nervosa quando eu prego. Assim, gente, tô falando que eu prego, mas eu não sou pregadora profissional não, tá? Eu não sou aquelas pessoas que saem pregando em outras igrejas. Eu prego, assim, na minha e são poucas vezes. E assim, eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades que Ele tá me dando agora no começo. Até pra eu começar a aprender, pra eu começar a ter uma postura corretamente em cima do altar. Porque nós sabemos que o altar, ele é algo que não é de qualquer maneira que você está ali. Não é qualquer coisa que você pode falar. Até porque o que você tem que falar no altar é coisas que vêm do Espírito Santo. São vidas que estão necessitadas de ouvir uma palavra. E às vezes uma palavra pequena, mas ali Deus está tocando corações. É ali que Deus está tocando a alma das pessoas que estão feridas. E isso é muito importante. Se você for perceber, são várias vidas que precisam ouvir algo de Deus. Deus está te colocando ali para você ser boca de Deus. É algo lindo de se imaginar, algo lindo de se falar, sabe? Então, lembre o quê? Se Deus te chamou, Ele viu algo diferente em você. Se Deus te chamou, não foi de qualquer maneira. Foi porque Ele viu o seu temor, Ele viu o seu coração. Ele viu o que há dentro de você, o que ninguém vê. É o mais lindo de tudo. Então, essa é a mensagem do dia. Então, eu já falo com você, ó. Deus te chamou, Ele te conhece. Sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você vai fazer. Então, comece a fazer o que Deus quer que você faça. Comece a planejar o que Ele colocou em suas mãos. Saiba que, apesar de muitas pessoas, muitas das vezes serem contra, não entenderem porque Deus colocou esse chamado na sua mão,
Deus, ele sabe de todas as coisas e ele cuida de você com o maior carinho. Apesar de muitos não entenderem, de muitos não saberem, Deus, ele cuida, na palma da mão dele. E qual o melhor amor do que o de Deus? Como diz até mesmo da palavra. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus nunca esquecerá, e isso é verdade, tá bom? Creia que se ele te chamou, ele vai te capacitar. Você não vai ficar sozinho. Ele vai te ajudar aonde você for colocar as plantas dos seus pés. Aonde Deus te mandar, ele vai estar contigo, tá bom? E essa é a mensagem do dia de hoje. Espero que fale ao seu coração, que toque a sua alma, que Deus fale com você o que você necessitava ouvir dele, tá bom? Deixa seu like se você gostou do vídeo. Desculpa a voz, já tô rouca. Então deixa seu like, até porque ajuda muito o YouTube compartilhar para outras pessoas, tá bom? Compartilha aqui nessa setinha aqui embaixo, compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer rede social que você quiser. Vamos divulgar a mensagem de Deus, tá bom? E outra coisa, comentem aí embaixo. Tem mais de vídeos, por favor, me ajudem. Porque às vezes eu fico assim, o que eu vou falar? O que as pessoas querem saber sobre a palavra de Deus, tá, gente? Lembrando que esse canal aqui é pra gente ter mais conhecimento da palavra de Deus e alcançar vidas, tá bom? Então é isso. Beijo e até terça-feira. Lembrando que tem vídeo toda terça e quinta às 19 horas. Tô esperando você, hein? Beijo.